Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de gramática do Colégio Planeta, né? Vamos dar sequência ao que a gente estava trabalhando ontem. Enquanto a galera vai entrando aí, eu já vou compartilhar a tela para a gente não perder tempo aí, porque hoje a gente vai fazer uma transição do livro 3 para o livro 4. E aí vocês sabem que assim que a gente termina um capítulo, né? Que assim que a gente termina um conteúdo, eu vou elaborar uma listinha de atividades para vocês que vai ser logo disponibilizado para vocês lá no Google Forms. Ok? Então, já chego falando de tarefa, mas é o que é necessário para a gente poder praticar, tá certo? Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos lá? Deixa eu desativar meu WhatsApp aqui primeiro, primeira coisa. Para ele não ficar interferindo no áudio, né, da nossa aula. E agora, eu vou compartilhar com vocês aquele slide, então, para a gente poder seguir, né, com a nossa aula. Deixa eu só colocar ele para apresentar aqui, galera. Pronto. Nossa, foi bem mais rápido hoje. Vamos lá. Aqui. Eu não fiquei passando, né? Eu vou passar as páginas agora para chegar lá onde a gente estava. Lembra que a última aula nossa, o Zoom cortou bem na hora que eu estava falando de artigo? Quando eu uso o artigo antes de nomes próprios, eles servem para indicar o quê? Intimidade com a pessoa. Lembra? Eu até dei o exemplo, né? Da Eduarda, que o pai dela é meu amigo de longa data, né? Amigo de infância, como eu disse para vocês aí. E aí, deixa eu chegar lá então. Falando do adjetivo, falamos de todas as flexões, falamos dele como precedente do substantivo, né? Aliás, desculpa, falamos do adjetivo em todas as situações aqui, e depois a gente veio para o artigo, que é o quê? Esse aqui, ó, o precedente do substantivo, né? Então é o artigo,
e aí expliquei para vocês, defini, mostrei, né, as várias situações que ele pode especificar ou ele pode generalizar como que eu vou dizer para vocês, uma palavra, né, um substantivo. E aí, olha só, o emprego dele a gente tinha falado aqui de algumas situações, né, que ele define gênero, ele define número, né, eu não uso, eu uso-se o artigo depois de os pronomes todo, né, para indicar totalidade, e se eu não usar, tem um outro significado, é diferente, né, e aqui, ó, a gente parou exatamente nesse slide, né, diante de nomes próprios, então, quer dizer, diante de nomes próprios, né, o artigo é usado para indicar intimidade, familiaridade, certo? Então, quer dizer, é aquilo que você conhece bem, né? É aquilo que você conhece bem. Então, como eu disse a vocês, né, você vai utilizar quando você já tiver um certo grau de intimidade com aquele ser, seja uma pessoa, seja um objeto inanimado, seja um, entendeu? Por exemplo, já ouviu falar assim, ó, olha só, presta atenção, ó, fulano ali não tem muita intimidade com a bola, não. Então, a grande ideia é essa, com a bola, né? Intimidade com a bola. Então, o que é essa ideia de intimidade? É de conhecer, de ter uma noção de como é que funciona, de domínio, essa coisa toda, né? Mas aqui eu tô falando de nomes próprios, tá vendo? Olha aqui, ó, nomes próprios de pessoas, certo? De pessoas. Então, quando se eu coloco assim, por exemplo, ó, João, e presta atenção nisso, tá? João é um bom aluno. Isso indica que a minha relação é estritamente o quê? Estritamente dentro de sala de aula com o João. Agora, se o João é meu vizinho, né? Olha, o João é meu vizinho, é uma pessoa excepcional e, além disso, ainda é um bom aluno. Isso indica que eu tenho, né, uma intimidade a mais do que apenas aquela relação profissional de aluno-professor com o João. Estão entendendo a situação? Essa é a grande pegada aí do emprego do artigo para indicar intimidade ou familiaridade com relação a essa questão aí de nomes próprios de pessoas, beleza? Sigamos. Não se usa artigo. Onde é que eu não vou usar artigo? Dá uma olhada aqui, ó. Entre as palavras cujo, cujos, cuja, cujas e o substantivo seguinte. Então, presta atenção, olha só. O livro cujas, né, pode ser cuja as páginas estão, não, cuja capa é vermelha, tem a informação que você, precisa. Ponto. Perceba o seguinte, cuja capa é vermelha, a cabeça. Cuja capa é vermelha, tem a informação que você precisa. Eu quero que vocês entendam o seguinte aqui, né? Eu não preciso desse azinho aqui, ó, desse artigo aqui. E eu não preciso, eu não devo usar, tá? Se eu ponho aqui, cuja as páginas estão amareladas. Pegou? Então aqui, ao invés de colocar cuja as, o que eu faço? Só coloco no plural. O cujo, ele flexiona-se, você entendeu? Ele flexiona em gênero e número, o pronome relativo cujo, ele flexiona em gênero e número de acordo com o substantivo ao qual ele se refere. Isso é característica de quem? De artigo. Então, não precisa de um artigo para colocar ali. Se aqui, olha só, são páginas, não é? Não está no feminino e no plural? Se eu colocar aqui, ó, cujos parágrafos... Tá vendo isso? Se eu colocar parágrafos, eu vou ter que colocar aqui, o que aqui? Cujos, certo? Tá vendo isso? E não, cujos parágrafos estão amarelados não ficou legal, né? Cujos parágrafos são curtos.
Pegou? O livro cujos parágrafos são curtos tem a informação que você precisa. Então, eu poderia ter assim também, ó. Cujo o dono é ciumento, né? Por exemplo, o livro cujo dono é ciumento é mais bem cuidado. Aí, ó, tô criando outros contextos, tem que fazer as adequações, né? Então, perceba aqui que eu não vou colocar aqui cujo o dono é ciumento. Pegou? Essa é a ideia. Eu quero que você entenda isso, tá? Que eu não vou usar de maneira alguma artigo entre cujo e suas variações, né? Porque olha aqui, ó, se o substantivo que vier depois de cujo, né? Se eu usar a palavra cujo aqui que vocês estão vendo aqui, o substantivo que vai vir depois, ele está no masculino e no singular. Se eu usar esse aqui, vai estar no masculino e no plural. Aqui, no feminino e no singular. Aqui, no feminino e no plural. Pegou? E aí eu não vou precisar do artigo, tá bom? Por quê? Porque eu tenho uma variação de cujo, que é o pronome relativo, para cada um dos substantivos que possa vir a seguir, né? E ele vai fazer aí já também a função do artigo. Ficou claro para vocês isso aí? Não uso. E o cujo, ele é o seguinte, ele indica posse, certo? O livro que tem um dono ciumento é mais bem cuidado. Você viu? Que tem, que possui. Então, a ideia de posse. O pronome relativo cujo, ele indica a ideia de posse, tá bom? Sempre que você usar cujo, ele tem que indicar a ideia de posse, certo? Então, aqui, ó, olha só, presta atenção. O termo anterior, que é o livro, ele é de posse de alguém. Por quê? Porque eu usei o cujo logo depois dele. Então, olha aqui, ó. O livro que é de posse, olha só, cujo dono é ciumento, né? Que tem um dono ciumento, entendeu? Certo? Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? E aqui, ó, não esquece disso aqui, ó. Não vai artigo aqui, ó, entre cujo e o substantivo que vem depois dele. Ficou claro aí, galera? Conseguiram compreender? Dá um ok para mim, se tá tudo ok aí. Se não tivesse, você não entendeu, pode falar. Eu dou outro exemplo sem problema nenhum, tá bom? Então, beleza, vamos seguir. Aqui, ó, cujo, né? Aí depois. O segundo lugar e o último lugar em que você não vai usar artigo é antes de pronomes de tratamento. Eu não digo a vossa alteza, a vossa majestade, a vossa senhoria. Pegou? Não tem artigo antes desses pronomes. Certo? E, cara, para e pensa. Se não tem artigo antes do pronome de tratamento, não pode ocorrer crase também, mas isso é um assunto para outra situação. Só plantei a sementinha aí da curiosidade na cabeça de vocês. Se não admite-se, mesmo que a palavra seja ó, vossa alteza, vossa majestade, então, esse vossa aqui, né, que indicaria a ideia de palavra feminina, né, exigiria um artigo A, só que eu não uso antes, é uma regra, certo? Então, se eu tiver assim, por exemplo, entreguei a coroa à Vossa Alteza. Então, esse a Vossa Alteza aí, olha aqui para você ver, ó. Olha que legal. Entreguei a coroa à Vossa Alteza. Esse aqui, presta atenção. Esse aqui é preposição. Esse aqui é artigo. Por quê? Porque está definindo o quê? O substantivo coroa. Agora, esse aqui, quem... Desculpa. Agora, esse azinho aqui, ele está complementando, olha só, aqui, o verbo entregar, porque quem entrega, entrega algo. O quê? Né? A coroa. Para quem? Para Vossa Alteza. Então, esse a aqui está no lugar da preposição para, certo?
Sim ou não? Ele é uma preposição essencial e ele é só preposição. Por quê? Porque eu sei que antes de pronome, olha aqui, ó, de pronome de tratamento, eu não uso, eu não coloco artigo. Então aqui não pode, né? Tem muita gente que às vezes fica na dúvida, e agora? Coloca ou não coloca o acento grave para marcar crase? Então, já vão aprendendo aqui dentro dessas regras, o artigo já vai te dando uma regrinha de crase. Se o azinho está antes de pronome, presta atenção. Se tem um a antes do pronome de tratamento, ele não pode ser crase. Aquilo ali não tem como ter artigo antes. Ficou claro? Isso é uma das exceções. Se você entende isso aqui e leva para você, guarda dentro do seu coraçãozinho aí, você pode ter certeza. Você já vai ter um problema a menos com a questão da crase, tá? Vamos estudar crase, se eu não me engano, no 2º ano. Beleza? Tranquilo? Bom, só para esclarecer para a galera isso aí. Vamos lá, seguindo, segue o Braille. E se fosse, por exemplo, se eu tivesse falando para uma pessoa que eu entreguei a coroa para o rei. O rei é Vossa Alteza quando eu estiver me referindo a ele, né? Vossa Alteza deseja alguma coisa? Agora, se eu estiver falando do rei para outra pessoa, aí eu vou dizer Sua Alteza. Então, se eu coloco entreguei a coroa a Sua Alteza, dá na mesma. Por quê? Porque Sua Alteza só quer dizer que eu estou falando a respeito da realeza para outra pessoa, uma terceira pessoa. Mas não deixa de ser pronome de tratamento. Pode ser Vossa Alteza ou pode ser Sua Alteza. Tá claro isso para vocês? Tranquilo, galera? Dá um ok para mim aí, se tá tudo ok. Massa. Deixa eu contar um segredo para vocês. Fechamos o estudo de adjetivo, né? Tudo que a gente tinha para falar sobre adjetivo e sobre artigo, acabou. Artigo é bem tranquilo, bem simples, né? Ele generaliza ou especifica e ele tem uns casos em que eu posso usar, eu não devo usar e que se eu usar eu vou mudar o sentido normal daquela palavra, vou alterar, né? Que foi o que a gente viu aqui agora, tá bom? Não tem mais slide para frente, ó, tá vendo? Eu vou fechar isso aqui. E agora eu vou para o livro 4, capítulo 1, tá bom? Livro 4, capítulo 1, beleza? Quem tiver com o material aí e quiser acompanhar lá no material, é só pegar livro 4, capítulo 1 lá. Tranquilo? Vou tirar essa tela aqui. Minha beleza aumentou agora? Hã? Vou pegar outra aqui. Tô abrindo, galera. Não. Primeiro ano, caderno 4, capítulo 1. Pronto. Tô abrindo aqui, galera. Pronto. Oi. Vamos lá. Compartilhar a tela. A pantalla. Mas, então aqui, nós vamos iniciar agora, finalizamos lá, né, o substantivo, né, desculpa, o adjetivo e o artigo, que foram os temas que a gente trabalhou lá no, aliás, substantivo, artigo e adjetivo, né, nós trabalhamos no livro 1. Então, a partir disso, já que fechamos esse material, eu vou elaborar, né, uma listazinha para vocês lá como atividade, né, com base no que foi explicado para vocês nessas aulas, certo? Sobre substantivo, adjetivo e artigo, tá certo? Tô fazendo umas pausas de vez em quando, mas é para poder dar uma segurada aqui para não tossir, porque a garganta ainda tá meio mal, tá bom? Então,
Eu quero que vocês compreendam, então, que é necessário que a gente faça, né, essa atividade para poder ver se gera alguma dúvida. Se gerar alguma dúvida, eu já estiver dando aula de outro assunto, você pode... Professor, estava respondendo lá aquela lista e deixa eu falar uma coisa, senhor. Tem dia que o negócio não. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar lá a lista, vou dar uma olhada com vocês, vou tirar as dúvidas, vou falar, lembra disso? Falei sobre isso e tal. Para quê? Para recapitular. E quando você tem uma dúvida, quando você erra uma questão, quando você tem uma dificuldade, isso é bom. Por quê? Porque você está estudando, você está treinando, você está praticando. E para poder aprender, o erro é bem melhor do que o acerto. Você acertou aquilo ali, massa, é sinal que você compreendeu. Beleza. Mas, quando você erra uma questão, né? Eu estou falando que é bem melhor, por quê? Porque aí entra a segunda parte do aprendizado. Por quê? Porque você vai estudar para poder compreender aquilo que você errou. E quando acontece uma situação diferente do curso normal do estudo, que normalmente seria você recebeu as aulas, você prestou atenção, você criou seu material aí, fez seus resumos, suas anotações, vai lá, responde a questão de forma correta, né? Só que quando isso não acontece, acontece uma adversidade. Opa, eu tive dificuldade nesse conteúdo aqui, ó. A questão era tal, eu errei assim, assim, assim. Isso você vai lembrar. Fica marcado. Então, quer dizer, quando você erra e vai lá e busca procurar o porquê do erro, certo? O porquê do erro e tenta entender aquilo ali, resolver aquilo ali, né? O que vai acontecer? Você acabou de solidificar, né, o seu conhecimento a respeito daquele conteúdo. Aquilo ali você não erra mais. Tá certo? Essa é a grande pegada aí, né? É um dos segredos mais triviais a respeito de estudo, né? Errou alguma coisa, vai lá e procura saber e entender como é que aquilo funcionou. Por quê? Se você errou, é porque você não compreendeu. Então é necessário que você estude mais um pouco a respeito daquilo ali. Tranquilo, galera? É isso aí. Vamos lá? Então, seguindo agora, nesse capítulo, nós vamos falar de numeral e pronome. Por que eu só tenho 2 classes gramaticais aqui, professor? No outro livro eu tinha 3. É porque o pronome é uma classe gramatical um pouco mais extensa, tem algumas particularidades, né? O numeral é bem tranquilo, tá? O numeral é bem tranquilo, vocês vão ver que é rapidinho, a gente fala a respeito fala sobre ele, tá? É bem tranquilo. De hoje para a próxima aula, então, finalizamos o numeral e o pronome ele vai gastar mais algumas aulas. Por quê? Porque, além de falar primeiramente da primeira classificação do pronome, eu ainda vou ter que trabalhar com vocês as outras classificações. Pronome pessoal, aí o pessoal eu tenho pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, os oblíquos eu tenho oblíquos átonos e tônicos, né? Depois eu tenho pronome possessivo, tenho pronome demonstrativo, tenho pronome de tratamento, tenho pronome relativo, né? Então, tem o pronome indefinido, tem o pronome interrogativo, então tem vários tipos de pronomes aí que a gente vai conhecer, certo? E vai entender para que serve essa ideia do pronome. Mas o primeiro aqui, como está na ordem aqui, a gente vai no numeral primeiro para poder entender. O numeral é bem mais tranquilo, tá? É bem mais simples. Vamos lá? Vamos seguir? Pode? Quais são os objetivos desse capítulo? Olha aqui, ó. Identificar os tipos de numeral em língua portuguesa. Tipos de numeral, não confunda numeral com número. Número é lá na matemática, numeral é aqui na língua portuguesa, tá certo? E aí depois, explorar as flexões de numeral, distinguir as flexões e o emprego e a leitura dos numerais, examinar as funções do pronome. Quais os principais conceitos que você vai aprender? Classificação do numeral e classificação do pronome, tá certo? Sigamos. Galera, numerais, certo? São classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. São só esses 4 tipos de numerais que a gente tem na língua portuguesa. É diferente lá da matemática, que você tem lá, por exemplo, os números reais, os números racionais, os irracionais, os imaginários e aquela coisa toda, né? Então, a gente tem várias situações lá, né? Aqui não, aqui a gente está falando de numeral, tá? É palavra. Palavras que indicam o quê? Cardinais, quantidade. Ordinal, vamos seguir aqui, né, a apresentação aqui para ficar bonitinho, ó. Os cardinais. Os numerais cardinais são os que indicam quantidades determinadas. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000. Quantidade. Então, é o que ele vai indicar, quantidade determinada, né? Depois,
Os numerais ordinais são os que indicam ordem ou posição de sucessão entre os seres, né? Fulano de tal é o terceiro aluno da quarta fila da direita para a esquerda. Você já consegue imaginar a posição dele dentro da sala por essa indicação, sim ou não? É o terceiro aluno, então quer dizer que tem 2 na frente dele, certo? Da quarta fileira da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Então, o que acontece? Eu tenho, então, 1 fila, 2 filas, 3 filas, ok? Na quarta fila, eu vou contar primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno. Ele está ali. Quero que vocês compreendam isso, né? É nessa pegada, ó. Só para vocês terem uma ideia, desenhando bonitinho o negócio, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui formas. Aqui, ó. Acho que eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a primeira fila. Pegou? Deixa eu ver se eu tenho como selecionar aqui. Aí, olha só. Eu tenho, né? Isso aqui. Ctrl C, V. Dá para fazer um Ctrl C, Ctrl V? Não dá, velho. Não tem como aqui, né? Então, presta atenção. Eu tenho a primeira fila. A primeira fila tem 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Aí, o que acontece? Eu vou ter uma segunda fila aqui que também tem 1, 2, 3, 4, 5 alunos. A terceira fila, 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Na quarta fila, eu vou contar primeiro, segundo, terceiro. O aluno cujo qual eu estou falando está bem aqui, ó. Do qual eu estou falando está bem aqui. Você entendeu que os ordinais, eles vão trazer para você uma ideia de quê? De posição entre os seres, né? Posição de sucessão, vai indicar a ordem. Numa corrida de carros, por exemplo, na Fórmula 1, né? Eu tenho lá primeiro, segundo, terceiro. Por quê? É a posição em que eles se encontram para poder chegar, né, no ponto de chegada lá da corrida. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então a gente tem isso, ok? Tranquilo? Depois, vamos lá. Esse exemplozinho meu aqui ficou meio fraco, né? Mas é isso mesmo. Vamos lá. Depois eu tenho, né, numerais multiplicativos. O que é a ideia de numerais multiplicativos? São palavras, não se esqueçam disso, são palavras, certo? E como o próprio nome já diz, são numerais que indicam multiplicação de quantidades dos seres. Por exemplo, José recebe 1 salário mínimo por mês. Antônio recebe o dobro. Então, o que é o dobro? 2 salários mínimos. É só multiplicar por 2. Por isso que ele é multiplicativo. Pegou a ideia? É isso. Agora, o fracionário já é o quê? O oposto do multiplicativo. Por quê? Porque olha só, ó. José recebe 2 salários mínimos por mês. Antônio recebe a metade. O que é a metade? É o do José dividido por 2. Então, ele recebe só 1. 2 dividido, ó, 2 dividido por 2 é 1. Pegou? Por quê? Porque é a metade. Eu vou dividir aquilo lá, eu vou dividir os 2 salários por 2, né? Eu vou ter o quê? A metade. Pegou a ideia que eu estou dizendo para vocês? Né? Envolve um pouquinho de matemática aqui quando eu falo de multiplicativo e de fracionário. Agora, o cardinal e o ordinal é só indicar. Um indica a quantidade exata e o outro indica a ordem ou posicionamento. Né? Já o multiplicativo e o fracionário são o quê? Aumentos proporcionais ou diminuições proporcionais de um ponto referencial. Normalmente, né, uma situação como foi criada aí, o salário do fulano, né? O outro recebe o dobro, tem já aquele que recebe a metade. Tá certo? Quero que vocês entendam isso. Ficou claro para vocês, numerais aqui, a classificação? Dá aquele okzinho lá para mim, se vocês entenderam. Se não tiver entendido, pode pedir que eu repito. Galera, eu tô sempre pedindo essa participação de vocês aí no chat, tá? Para quê? Para que eu consiga visualizar se a galera de fato tá na massa, tá tranquilo, né? Eu tenho uma preocupação muito grande que às vezes dá uma viajada e usar uma didática que a galera não compreende. Então, tento sempre ser muito claro para vocês, para não ter nenhuma problemática. E também, né, o material ajuda muito, que ele é autoexplicativo, certo? Multiplicativos. Bora lá, então. Olha só. Os multiplicativos, eles são aumentos proporcionais de uma determinada o quê? De uma determinada quantidade de seres. Por exemplo, olha só.
No segundo ano, né, do ensino médio, você deve estudar o dobro do que você estudou no primeiro ano. Quer dizer, então, 2 vezes mais. Então, perceba que se eu falo o dobro, eu estou multiplicando por 2. Se eu falo assim, ó, que olha só, para poder ter uma aprovação num curso de medicina, você deve estudar 10 vezes mais, né? O que você está estudando. 10 vezes mais seria uma expressão de numeral multiplicativo. Ou então você teria que estudar o triplo, você teria que estudar o quádruplo. Você entendeu? Seria essa a ideia, né? São palavras que vão indicar, tá? São palavras que vão indicar a ideia de aumento proporcional de uma determinada quantidade de seres. Pegou? Compreendeu? Tranquilo. Então, vamos lá, vamos seguindo. Flexão do numeral. Flexão. O numeral ele vai flexionar em quê, então? Ele vai variar em gênero, você entendeu? E ele pode variar também em quê? Em número. Mas primeiro vamos dar uma olhada no gênero aqui. Dá uma olhada. Os numerais cardinais, eles vão variar em gênero, certo? Em gênero. Por quê? Porque eu não tenho como variar em número. Por exemplo, o número 2, como que eu vario ele para o singular? Não tem como, entendeu? O 1 é singular e pronto, não varia. O 2 para frente já é plural e pronto, não tem como variar. Então, eu vou fazer uma variação, vou fazer uma flexão de gênero nesses números cardinais aí. Então, presta atenção nisso, ó. Olha só. Variam em gênero os numerais 1, uma, 2, duas. E os terminados em entos, né? Que indicam centenas. Tá vendo isso? 300, 300. Certo? Pouco mais, né? E aí o que acontece? Variam em número as formas terminadas em ão, certo? Variam em número. 1 milhão, 2 milhões. Pegou a ideia? Sim ou não? Depois a gente tem a variação, então, dos ordinais. Flexionam em gênero e número. Como que é? Primeiro, primeira, certo? Primeiros, primeiras. Eu sou o primeiro aluno da turma. Ela é a primeira, que eu vou falar? Aluna da turma também, né? Eles são os primeiros alunos, né? Os primeiros alunos da sala. Sentam-se nas primeiras cadeiras. Então, você viu que eu usei primeiro, primeira, primeiros, primeiras? Os ordinais, eles flexionam-se em gênero e número de acordo com o substantivo ao qual eles se referem. Se eu estou falando, ó, sentam nas primeiras cadeiras. Primeiras está fazendo referência a cadeiras, que está no feminino e no plural. Então, o numeral vai, né, flexionar junto. O numeral, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ele é a função mais comum que ele vai desempenhar é de adjunto adnominal, ou seja, ele vai completar o sentido de um substantivo. E normalmente ele vai concordar com o substantivo em gênero e em número. Ficou claro para vocês isso? É claro que existem uns que são variáveis, né? Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu tenho 2 cadernos, né? E 2 mochilas. Pegou? 2, 2. Esse é variável, né? Uma também é variável. Agora, se eu falo assim, ó, olha só, eu tenho 3 cadernos e 3 mochilas. A palavra 3, que é numeral cardinal, ela não é variável. Por quê? Porque ela serve tanto para o feminino como para o masculino. Pegou? Então, quero que você entenda isso. Por que ele está trazendo aqui só, ó, variam em gênero, uma, 2, 2. E os terminados em entos, né? Porque, olha só, eu tenho na carteira R$ 300, né? Pegou? Agora, por exemplo, eu tenho no meu curso de redação 300 pessoas estudando comigo. Pegou a ideia? Seria mais ou menos isso, né? Se for, olha só, o dinheiro, então eu vou colocar 300. Se forem as pessoas, então eu vou colocar 300, né? Então ele vai variar de acordo com o substantivo a que ele se refere. Isso aí não tem segredo, tá bom? Ó, os multiplicativos são invariados quando tem função de substantivo, precedido de artigo. Se eu falo assim, ó, eu tenho o dobro do dinheiro que o fulano tem. O dobro, eu tenho o artigo. Então, o dobro não vai variar, certo? Pegou? Né?
Fulano recebe o triplo. Deixa eu pensar na outra coisa aqui. Fulana, olha só, presta atenção nisso. Fulana recebe a tripla quantidade de clientes no salão para o serviço de manicure com relação ao serviço de corte de cabelo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: entram 3 vezes mais pessoas para poder, né, fazer o serviço de manicure ali do que para poder fazer o serviço de corte de cabelo no salão dela. Então, quer dizer, é uma estatística que entram 3 vezes mais pessoas, certo? Buscando o serviço de manicure dela do que o serviço de cabeleireira. Ficou claro isso para vocês? Né? A tripla quantidade, pegou? Tem um artigo Azinho lá e aí eu vou flexionar ele com tripla, né? Depois, fracionários. Esses aqui são invariáveis em gênero e em números, né? Acertei 2/3 das questões. Aliás, desculpa, acertei 2/3 das questões. Pegou? Que mais? Já fiz 2/3 do trabalho. Pegou? 2/3 do trabalho. Perceba que é o seguinte, ele é invariável porque se eu já fiz 1/4 do trabalho, eu já fiz 1/4 do trabalho, já fiz 1/4 da tarefa de casa. É a mesma coisa. O trabalho, a tarefa de casa. Está no singular, não tá? Agora, se eu falo 2/3, quer dizer que está no plural, porque é mais de uma das partes do todo. Eu dividi o todo em 3 partes e eu já fiz 2 partes desse todo, entendeu? Agora, se eu falo, já fiz 1/4 do trabalho, já fiz 1/4 da tarefa, o que acontece? Eu dividi a tarefa em 4 e já fiz uma parte. Tá vendo que é invariável? Não tem como eu variar isso aqui, nem em gênero, nem em número. Tá bom? Tranquilo? Mesmo que seja 1/4 da tarefa, vai continuar sendo 1/4 e não 1/4 parte, né? Ficou claro? Sim ou não? Dá aquele ok pra mim aí no chat, gente. Me ajuda. Interage comigo. Chat. Isso, galera. Olha, galera, tá faltando 3 minutos para poder encerrar a aula. Eu finalizei esse slide aqui, né? E aí, o que acontece? Esse final de semana eu vou elaborar uma atividade para vocês sobre substantivo, adjetivo e o quê? Artigo, né? Que foi as 3 classes que a gente já trabalhou. Então, vou elaborar uma atividadezinha. Desculpa. Vou elaborar uma atividadezinha, então, bem legal, bem tranquila. Vou trabalhar ali com umas tirinhas, sabe? Aquela galera que curte vocês nas provas, né? E nas atividades, o H, a Mafalda. Eu vou buscar alguma coisa legal ali, um contexto interessante, para que vocês possam responder uma atividadezinha para mim lá no Google Forms, então, né? Para contar como uma tarefa, né? Daquelas que a gente tem que cumprir aí no nosso calendário bimestral, tá certo? Tem alguma dúvida a respeito do conteúdo que foi trabalhado hoje? Porque a gente tem menos de 2 minutos aí, então, de aula, certo? Já foi avisado para mim no chat aqui, né, que a gente tem menos de 2 minutos de aula e não compensa eu tentar forçar mais um conteúdo aqui e a aula ficar cortada. Vamos tentar, então, finalizar um negócio bonitinho, né, organizadinho aqui, né? Eu fecho com vocês, vou sair da sala e vocês também podem se ausentar da sala, às vezes faltando 1 minuto, 30 segundos ali, sem problema nenhum, tá? Tem alguma dúvida a respeito? A galera que já fez no bimestre passado, teve a experiência, todo mundo aqui teve a experiência com o Google Forms lá, foi legal? Conseguiu responder belezinha ou teve algum problema? Fala para mim aí. Põe aí. Beleza, problema. Beleza. Uhum. Bom, então é isso mesmo, galera. Tá? É isso mesmo, né? Vamos continuar com o Google Forms, que eu acho que ele é massa, ele é legal para vocês responderem e é também legal para a gente poder apurar, né, os resultados ali e sistematizar tudo. Tranquilo? Então, vou pensar numa atividade aí com muito carinho para vocês e semana que vem eu trago ela e já digo para vocês quando que vocês vão poder, né, então, responder lá e qual vai ser o prazo para vocês. Fechou? É isso aí, tá? Vou aumentar a minha beleza aqui então agora.
certo? Vou aumentar minha beleza aqui agora para despedir de vocês, né? O meu tinha dado problema no Gmail, mas já arrumei. Massa, Gabriel. Então, tamo junto. Semana que vem vocês têm atividade. Valeu, galera, e até a próxima, tá? Até a próxima.